Da onde vem esse medo de errar, que muitas vezes nos paralisa? Nós viemos de um sistema educacional onde o erro ele está muito ligado à punição. Desde da nossa infância, desde a forma como fomos criados, né? E desde a nossa idade escolar, aonde o erro está associado a algo que não é produtivo, está associado a algo punitivo. E isso vem ao longo dos anos criando uma forma, um padrão mental aonde aparece um problema, eu automaticamente linko isso ao erro, automaticamente ligo isso a uma punição. O fracasso, ele está associado a dor e sofrimento. Quando eu fracasso, eu sofro. Quando eu erro, eu sou punido. Isso muitas vezes é inconsciente, mas nós viemos de uma educação, de um sistema educacional que pune o erro. E muitos de nós fomos programados a nos afastar disso. De que forma nós conseguimos fazer com que a nossa mente comece a agir e comece a entender e comece a criar novos padrões mentais? Ok? Até o final do vídeo eu vou te explicar isso. Como que a gente vai lidar com esse medo? Você deixa de fazer algo, você começa a prestar atenção que você começa a abrir mão de novos projetos, você começa a não produzir mais, a não se candidatar àquela vaga que você queria pelo medo de não conseguir, pelo medo de errar. Então, de não ser boa o suficiente. Então, tem vários filhotinhos esse medo. Primeiro passo é desmistificar o erro. Quando você começa a entender que não existe erro, que existe resultado. Você já começa, o seu sistema começa a entender que, como isso já vem lá da reprogramação da nossa infância, que errei. Lembra que no caderno vinha, errei aquele X vermelho, tipo, e agora tá errado, né? E isso ficou. Então, quando você começa a entender que o erro não existe, que existe resultado, você começa a abrir uma possibilidade de que o erro não é o fim da linha. De que o erro abre uma possibilidade para eu fazer novamente melhor do que antes. Então, esse é o início da reprogramação. É conseguir entender que o erro não existe. Que o que existe é resultado. E o resultado pode ser satisfatório para aquilo que você estava desempenhando e procurando naquele momento. Ele pode não ser satisfatório. Pode não ser o ideal naquele momento. Mas naquele momento ele não é o ideal. E isso lhe gera uma oportunidade de fazer melhor da próxima vez. Então, a primeira etapa dessa reprogramação é trocar o erro, a palavra erro, por resultado. Eu não errei. Eu não tive o resultado que eu esperava desta vez, mas da próxima vez eu vou fazer melhor. Ok? Essa é a primeira parte e importantíssima para começar essa nova estrutura. Porque nós vimos que desde a infância, a gente vem com essa programação. Então, é preciso fazer algo agora para mudar. Segunda é a possibilidade de aprendizado. Quando aparece um problema, o que normalmente é feito? Problema igual caos, fracasso, erro. Não. Vamos trocar. Olha, se nós tivéssemos desde a infância trocado, né,
a dor do fracasso, né? Pela alegria do aprendizado, ou a dor e a punição do medo de errar, né? Pela alegria de estar aprendendo algo novo, de ter uma nova possibilidade, uma nova forma de aprender, tudo seria diferente. Mas hoje nós temos a possibilidade, com ferramentas de programação neurolinguística e de hipnose, para conseguir, primeiro, através do autoconhecimento, identificar que você tem esse medo, que é isso que está te travando. E segundo, ter essa possibilidade através de ferramentas de ter novos padrões mentais. Então, aonde você consegue identificar isso e colocar, ao invés do medo de errar, trocar o medo de errar pela alegria em aprender, é como se abrisse um grande portal de possibilidades, onde você encontra muitas possibilidades de aprendizado. Porque você troca a frase, aquele padrão mental de que eu tenho medo de errar, pelo eu tenho alegria em aprender. Então, se me surge um problema, me surge um desafio, eu vou encarar isso, vou desenvolver um novo padrão mental e encarar isso com alegria em aprender. Eu digo isso é comprovado cientificamente, mas eu te digo isso também por experiência própria, porque todos os desafios que se apresentaram na minha vida, sejam eles de pequeno ou grande porte, não foram poucos, e quem me conhece sabe, eu encaro sim com alegria em aprender. O que eu posso aprender com isso? E a gente costuma dizer, né, quem é coach sabe que a gente costuma dizer que a frase mais poderosa que existe, e eu trago isso para vocês hoje, a frase mais poderosa que existe é: e o que eu posso aprender com isso? Escreve isso aí. O que eu posso aprender com isso? Essa é a frase mais poderosa e eu uso muito nos meus atendimentos, não só de psicanálise, não só de hipnoterapia, de terapia integrativa, eu uso muito na minha vida. Seja o que se apresenta, o que eu posso aprender com isso? Com alegria de aprender. É um novo padrão mental e não com aquela dor, aquele peso, aquela tristeza de que eu errei. Esquece isso. Não seja tão cruel com você. Te dá a oportunidade e a alegria de aprender coisas novas. Detalhe. Tem uma frase, eu não gosto nem de falar ela, mas eu vou falar para você poder entender o que eu estou dizendo. Já ouviram aquela frase? É errando que se aprende. Já ouviram? Esquece isso. Não é errando que se aprende. Você pode ter tido várias tentativas, várias oportunidades de crescimento, várias oportunidades de aprender de formas diferentes. Esse é o primeiro fato. Segundo, você pode modelar, a gente usa isso muito na programação neurolinguística. Eu posso modelar pessoas de sucesso, eu posso modelar pessoas que fizeram aquilo e chegaram aonde eu queria chegar, onde eu quero chegar, e ver o que elas fizeram, ver a forma como elas fizeram. E então, programar e fazer dessa forma, isso é modelar. Eu não preciso errar para aprender. Eu posso acertar. Eu posso acertar sempre. Eu só não vou ter o resultado que eu esperava naquele momento. Mas esse resultado, porque eu vou fazer melhor, ok, o resultado não era o que eu esperava, então eu vou colocar agora o quê? Uma dose a mais
de aprendizado, de força de vontade. Aí você vai usar os recursos necessários naquele momento, é fazer uma análise de que recursos me faltaram para que eu conseguisse um resultado melhor. Ok? Então você faz uma análise de quais os recursos que me faltaram para eu conseguir um resultado melhor. Aí então eu faço melhor e obtenho um resultado ainda melhor que o primeiro. Mas eu não errei, mas eu ainda quero um resultado melhor. Eu ainda vou fazer uma nova análise. Quais os recursos internos que me faltaram para que aquele meu projeto, aquela minha decisão, aquele meu ato, seja qual for, a minha ação seja melhor que a anterior. Então, aprender a lidar com isso faz toda a diferença. Dizer que é errando que se aprende é desculpa para não fazer bem feito, para não fazer melhor. Não use essas bengalas. Você pode fazer melhor que ontem. Você pode modelar alguém de sucesso. Você pode modelar alguém que já faz aquilo que você gostaria de fazer. Ok? Então vamos para um resumão. Resumão. Primeiro, identifica se você está deixando para depois, se você está deixando de realizar alguma ação, algo importante na sua vida, pelo medo de errar, medo do fracasso. Identificou? Você já sabe que nós somos reprogramados e que nós temos um sistema educacional que pune o erro. E isso está gravado no nosso DNA. Então, você sabendo disso, você vai mudar o seu padrão mental de medo de errar para alegria em aprender. Ok? Já vou explicar como você muda o padrão mental para isso. Terceiro, não existe erro, existe resultado. O seu resultado hoje pode não ter sido o que você esperava, mas amanhã ele vai ser melhor. Desde que você identifique os recursos necessários, os recursos que naquele momento lhe faltaram para que você fizesse melhor. Esse encaixe desses itens que eu tô te passando faz com que você chegue num momento que é essencial para reprogramar a sua mente em relação ao medo de errar, em relação ao medo de fracassar. E que ponto é esse? Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Não busque a perfeição. Busque hoje ser melhor que ontem. Não busque a perfeição. Busque a cada dia alegria em aprender algo novo. E passe isso. Passe isso para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para todas as crianças, para que nós consigamos, numa grande união de amor e de muita esperança, formar cidadãos com alegria em aprender. Te espero no próximo vídeo. Namastê!